Nos séculos 16 e 17, o Brasil foi o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. A gente pode dizer, inclusive, que a cana-de-açúcar, que o açúcar em si, foi a primeira riqueza agrícola nacional, sabe? Se não a primeira, a maior. E era tão caro esse produto que vale a pena você atravessar continentes para justamente consumir esse açúcar e comprar esse açúcar. É claro que Portugal ficou super feliz. Portugal, que já tinha vindo para cá, já tinha descoberto que podia, por exemplo, tirar tinta do pau-brasil, já tinha descoberto um ou outro produto, né, nosso, da nossa terra, e aí viu que dava para produzir açúcar, que era caro, e viu que a gente tinha muito o quê? Latifúndio, ou seja, muito terreno, era terra que não bastava mais. E nessa época ainda, é muito importante a gente lembrar que a gente tinha uma monocultura, ou seja, era uma cultura única agrícola, era uma questão única, um produto único, o açúcar. A sociedade era escravocrata, portanto a mão de obra também era escrava. E aliás, o escravo, ele tinha que se virar ali, tá? Ele não tinha só que trabalhar, né, de graça. Ele vivia em situações subalternas e para conseguir sobreviver era uma coisa maluca. E além disso, também nada era pra gente. Você acha que era pra gente que a gente ia consumir açúcar, botar lá os nossos quadradinhos de açúcar no café? Não era, gente. Era pro exterior. Era pro comércio exterior, era pra vender. E aí a gente vem com O Menino de Engenho. Esse livro que faz parte de 5 livros aí, de uma coletânea que a gente chama da cana-de-açúcar, que é o ciclo da cana-de-açúcar, do José Lins do Rego, um paraibano, e mostra Carlinhos, um personagem já no século XX, ou seja, com o fim da escravatura, mas o fim entre muitas aspas, contando como que era já também o fim aí desse grande poder dos engenhos. Vai mostrar como ninguém nessa espécie de diário, onde ele vai narrar em primeira pessoa. Enfim, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que entender por que a cana-de-açúcar estava tão legal, por que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, por isso, eu vou ligar para um amigo meu. Vamos lá. Deixa eu atender aí. Vai, negócio esquisito. Epa! Oi, Plantation, tudo bem? Tudo certo? Escuta! Tô te escutando, tá me escutando? Eu te escuto. Bacana. Então tá tudo certo. Aqui fiquei sabendo que você é famoso, cara. Me explica um pouquinho. É verdade, sim. É me explica verdade. Um pouquinho. Hoje eu, modéstia à parte, hoje eu sou nacionalmente reconhecido. Tenho até camarim. Eu só não tenho outra roupa. Mas estamos ficando chique. Agora, Entendo. Quando eu lembro assim do passado, é triste demais. Porque era bravo. Era muito trabalho, né? Era plantação, era cana para todo lado. E a gente trabalhava, mas a cana não ficava. A cana a gente plantava e a gente via o pessoal lá das Europa mandando a cana tudo para longe. E a gente ficava... Era só com o que sobrava, né? Mas mesmo assim a gente fazia o que dava. Mas era muita dureza. Porque no sistema plantation é o seguinte. É muita gente trabalhando e nem ganhava dinheiro. Que era trabalho escravo. E podia só ter cana, porque era o que dava dinheiro para os moços importantes. Então era monocultura. E tudo ia para fora. Era um mercado assim, todo voltado para vender para fora. E o dinheiro não ficava. Então a vida era muito dura, mas a gente foi levando, né? Seguinte, Plantation, eu li um livro chamado Plantation Boy, sobre um menino chamado Carlos de Mello, o Carlinhos. Ele foi pra Fazenda Santa Rosa, Latifúndio Santa Rosa, enfim, no Engenho Santa Rosa, no interior da Paraíba. Eita, mas Engenho Santa Rosa? Engenho Santa Rosa. Eu trabalhei lá. O menino aí, Plantation Boy, né? Será que eu sou o pai desse menino, mas não pode ser? Nessa época eu não tava nem com a... Você já tava com a sua esposa, será? Porque é isso, né? Ele contou um pouco... Não, mas que é isso? Você tá mangando de mim. Não tô mangando de você. Não pode mangar de mim assim, não. É sério, tem um livro... Eu não tenho filho não, senhora. Eu não sei se é teu filho, eu tô falando... Mas que história é essa aí? Eu trabalhei, né? Foi em Engenho Santa Rosa. Ele foi mas lá na pro Engenho época Santa não... Rosa. Não, ele foi lá pro Engenho Santa Rosa. Mas será? E aí ele fez esse livro com as lembranças dele. Nossa senhora. E aí lançou o livro. Não é possível. Fez um sucesso a beça esse livro. É possível. Nos Estados Unidos e tudo. Você tá mangando de mim. Não tô mangando de você. Eu não quero nem saber, é trote.
É trote. Não é trote. É trote. Plantation. Não é nada sabe verdade ouvindo? isso aqui não. Eu Plantation. vou desligar. Temos então Menino de Engenho, um livro de José Lins de Rego, publicado em 1932 e que dá início ao que a gente chama do ciclo da cana-de-açúcar. Por quê? Ciclo da cana-de-açúcar, que faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro, é um ciclo que foi feito pelo José Lins do Rego e que tem 5 livros dentro dele. O primeiro é esse, publicado em 1932, autocusteado, inclusive, em 1932, ou seja, o autor, que nasceu na Paraíba, José Lins do Rego, ele custeou, ele tirou do próprio bolso dinheiro para publicar. Aí depois a gente tem um por ano, né? Em 1933 a gente tem Doidinho, em 1934 a gente tem Banguê, em 1935 Moleque Ricardo e em 36 Usina, que é o último livro desse ciclo da cana-de-açúcar, e todos eles narrados dentro dessa época que eu comentei com vocês, do plantation, né? Dessa época aí de plantação de cana-de-açúcar, de engenho, de uma riqueza agrícola muito importante culturalmente, tá? Pois bem, José Lins do Rego, então, nasceu na Paraíba. Ele, inclusive, foi jornalista e cronista. Ele tem, pelas contas, fizeram em 12 anos de publicação em jornal. Ele publicou mais de 1.700 crônicas e todas sobre futebol, porque ele era flamenguista roxo, né? Na verdade, são 1.571 crônicas. Aliás, ele arranjava várias brigas, assim, por conta do Flamengo. Vocês acreditam? Ele fazia parte da Academia Brasileira de Letras, então sempre tinha esse contraponto, sabe? Um cara super sério da Academia Brasileira de Letras e, ao mesmo tempo, o cara que briga na rua com a galera por causa do Mengão, né? Pois bem, vamos começar então sobre a história do Menino de Engenho, que agora será publicado pela Global. Esse livro aqui acabou de sair, ele está quentinho. Por quê? Porque antes era publicado por outra editora. Agora todos os livros vão ser publicados pela Global Editora, nessa edição super bonitinha aqui, e que já tá cheia de marcação e que tem a ver com o que eu vou falar. O livro é narrado pelo Carlinhos, ou Carlos de Mello. Carlos de Mello, então, é um narrador personagem. E a gente vai tendo o livro no decorrer das lembranças de Carlinhos. E por que é tão importante? Por que fez tanto sentido? Não sei o quê. Por que entrou num ciclo? Por que ficou famoso? Né? Por que teve várias curtidas no Instagram este livro? Porque, primeiro que falava numa linguagem muito simples, muito direta, e tem um narrador que é uma criança que se transforma em adolescente e depois em homem. Então, assim, é uma narrativa muito fácil de entender. Vocês vivem me perguntando livros clássicos que são mais fáceis de ler pela linguagem. Definitivamente leiam este livro, assim. A maioria do modernismo costuma ser, né, mais fácil, mais tranquila ali a leitura. Não todas, porque a gente tem, sei lá, Guimarães Rosa, por exemplo, que inventa palavras. Mas aqui a gente tem muito isso. E no ciclo inteiro, tá? Da cana-de-açúcar, a gente tem essa narrativa fácil de ser entendida. E porque também outro motivo de ter ficado muito famoso é que retrata como ninguém o que acontecia nesses latifúndios, o que acontecia dentro desses lugares onde saía o açúcar. Tá? Por quê? Porque o Carlinhos, ele tá contando pra gente. Então ele vai contar sobre o clima, ele vai contar sobre quando tem enchente, quando tem pouca chuva, quando tem seca. Ele vai contar sobre as brigas, ele vai contar sobre o povo escravizado, sobre a diferença dele que mora na casa grande versus os meninos, os moleques da senzala. Aliás, José Lins do Rego tem uma fixação pela palavra moleque, aparece essa palavra moleque o tempo inteiro. E sempre com essa diferença drástica. Por quê? Porque Carlinhos nasceu na cidade. Só que ele tem 4 anos quando ele se acorda, né? Ele fala, me acordei, eu tinha 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto quando pela manhã me acordei com um enorme barulho na casa toda. O pai dele mata a mãe, é internado no manicômio. Então, um tio vem buscá-lo, ele ainda tem 4 anos e, enfim, imagina o frenesi ali naquela casa, né, com o pai matando a esposa, né, o homem matando a mulher, enfim. E aí ele vai para esse engenho, o engenho da Santa Rosa, que é de seu avô, José Paulino. Ele imediatamente começa a ser criado, então, pela irmã de sua mãe, sua tia Ana, que é um anjo de candura. Ela tem um ar angelical. Ela é descrita com um ar de muita maternidade, de muita delicadeza. E aí, o Carlinhos, ele então vai crescendo
sendo muito bem tratado por todos, porque todos o amam, todos querem ele por perto, todos querem sabe, mimá-lo, então ele não recebe não. Tudo que ele quer, ele consegue. Só que também ele tem pouca liberdade. Por quê? Porque ele é um menino da cidade, ele não tá acostumado com a fazenda. Então ele começa, né, com engenho. Ele começa ali falando da convivência dele com os primos, que já são da roça e que já fazem o que bem entendem, ele não pode. E com os moleques da senzala. Inclusive tem uma cena, tem um trecho que ele quer, porque quer ficar lá com os moleques dentro da senzala, no meio de um mijo, porque eles têm uma liberdade muito maior. E olha como ele descreve, né? Ele fala essa cena do mijo, de que eles dormem no chão, com zero conforto e no meio de mijo, saca? Porque essa era a condição. Só que, por incrível que pareça, se passa numa época que não tem mais escravidão, entre muitas aspas. Por quê? Porque a abolição da escravatura já aconteceu. E por isso me lembrou muito o diário da Helena Morley, né? Minha Vida de Menina, que também se passa nessa mesma época, aqui só que é em Minas Gerais, numa época do ouro, enfim, né, uma questão ali muito, muito presente. Um pouquinho diferente, e também uma menina que veio de uma família inglesa e que era obrigatória na FUVEST por isso também, né, por trazer uma outra cultura, uma outra questão nacional por meio de um diário, né, porque é como se fosse um diário aqui, esse leitor-narrador. Tá bom. Esse personagem narrador, perdão. Carlinhos, então, só que ele começa a descrever as brigas e também esse povo escravizado que não saiu do engenho, acabou continuando lá e sendo super maltratado. Tem uma espécie de avó dele, por exemplo, que, nossa, castiga todos, inclusive um dia bate nele, dá uma coça nele e ele escuta uma escrava passar falando, ela só te bate porque ela sabe que só bate nele porque sabe que ele não tem mãe. Isso pega nele, né? E ele é um menino muito sensível, assim, e muito sensibilizado com tudo que acontece. Aliás, tem até uma adaptação cinematográfica feita desse livro, só que não é exatamente uma grande coisa, que é do Walter Lima Jr., mas o personagem não fala e não tem toda essa questão aqui que é tão presente nesse livro, porque Carlinhos é um personagem muito importante, porque é ele quem nos narra. E no filme isso não acontece, né? Ele vive em muito silêncio. Mas enfim, assistam também para vocês terem essa outra base, que é bem importante, essa outra leitura. Mas olha só, por exemplo, esse trecho aqui dele falando do povo escravizado ali, né, dos escravos que vivem ali. E detalhe, né, tem até cenas que ele vai conhecer capangas, por exemplo, né, pessoas, assassinos, e ele fica meio triste até, porque o avô dele é muito bonzinho e todo mundo respeita o avô dele. Ele fala, não, se fosse macho de verdade, não ia ser bonzinho assim, ia ser que nem um capanga, entendeu? Ia ser que nem esse brother que tá vindo aqui e que todo mundo tem medo dele porque ele mata geral, né? Então, essa coisa da violência também é muito presente na nossa cultura como um todo, né? Isso se mostra muito aqui, né? Olha só, restava ainda a senzala dos tempos do cativeiro, uns 20 quartos com o mesmo alpendre na frente. As negras do meu avô, mesmo depois da abolição, ficaram todas no engenho. Não deixaram a rua, como elas chamavam a senzala. E ali foram morrendo, velhas. Conheci umas 4, Maria Gorda, Generosa, Galdina e Romana. O meu avô continuava a dar-lhes de comer e vestir, e elas a trabalharem de graça com a mesma alegria da escravidão. Olha isso, alegria da escravidão, meu senhor, né? Mas ele meio que traz essa perspectiva da alegria da escravidão, porque ele é um menino, né? E um menino vai enxergar isso ali, inclusive vai enxergar uma alegria nos moleques da senzala, porque tem uma coisa que ele não tem. Aliás, tem uma cena muito louca também, sobre as primeiras questões sexuais de Carlinhos, né? Que a gente vai acompanhando tudo isso e ele acaba pegando sífilis. E ele anda muito feliz, até com as pernas mais abertas, porque parecia que ele carregar aquela doença sexualmente transmissível era também um jeito dos outros homens olharem pra ele e falarem, chega aí, agora você faz parte aqui do clã. E realmente os homens faziam isso, sabe? O tratavam de uma maneira diferente. Então a gente pega também muita questão brasileira. Você quer entender como que foi a cultura brasileira e por que que a gente ainda é um pouco assim até hoje? Aqui, ó,
Tá tudo aqui, tá tudo na literatura de maneira geral, né? Mas esse livro mostra muito através da narrativa de uma criança e depois de um adolescente. E a gente tem contorno também autobiográfico, tá? Porque o José Lins do Rego, ele passou por coisas muito parecidas, ele também teve que viver no engenho com o seu avô, tá? Ele também teve que passar por alguma dessas coisas, que era muito normal, né? Então a gente tem tudo isso. Ah, uma coisa também muito interessante, fala sobre, por exemplo, as crenças populares em lobisomem, por exemplo, em fantasmas, né? Então a gente tem um misticismo muito grande. Fala sobre o cangaço, como eu disse, né? Dessa ausência de violência, por exemplo, de José Paulino, que é o avô dele, que ele queria que fosse mais violento, para ele sentir que era cabra macho, né? E a gente tem, enfim, a presença dessa... de pagar o preço com morte, né? Então, apesar de ser uma linguagem meio que coloquial, é posta de uma maneira tão bonita que ela é espontânea. São 40 capítulos curtos, então é um livro super rapidinho de ler, um episódio por capítulo, então é como se fosse uma lembrança por capítulo, quase um diário mesmo, e tem esse ar saudosista, esse ar que quer lembrar, que tá lembrando de como foi. Aliás, tem muita referência a outros livros da literatura, como A Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e principalmente Raul Pompeia, em Um Ateneu, que, aliás, termina com uma referência ao Ateneu muito grande, que é com Carlinhos entrando na escola e ele falando do personagem de Ateneu, porque José Lins do Rego tinha se apaixonado por Ateneu de Raul Pompeia e tinha se apaixonado lendo Machado de Assis. Eu acho que é isso tudo que eu tinha pra falar. Qualquer dúvida, coloquem aqui embaixo e leiam este livro, que é muito bom. De novo, vou repetir, pra gente entender mais a nossa própria sociedade. Até a próxima, não esqueça aqui que a gente tem uma playlist no Madeira um Livro só com dicas de clássico, leitura, aula, tá? Pra você se dar bem na prova, pra você saber falar sobre literatura com seus amigos e entender um pouquinho mais a nossa cultura. Beijo e tchau!